Essa história aconteceu há mais ou menos uns 15 anos, assim, no pior momento da minha solteirice. Sabe quando você tá naquela fase que parece que tudo dá errado do ponto de vista amoroso? Você não tá bem e aí você emenda uma série de caras, um pior que o outro, assim, e aí cada término, às vezes não é nem um término, né? A coisa nem começou, mas ela não avançou, então cada término parece que só abre a ferida do caso anterior e aí você emenda em outro cara e nunca dá certo e você nunca entende por quê e vira uma bola de neve, né? Vira uma avalanche que no final sua autoestima vai só sendo destruída. Enfim, uns 15 anos atrás, mais ou menos, no período mais longo da minha vida de solteiro, tinha uma balada aqui em São Paulo que chamava Sonic. Era um bar bem gostosinho que ficava na Bela Sintra. E eu gostava de ir pra lá, eu ia lá geralmente nos domingos. Essa é uma época em que eu ainda não tinha muitos amigos gays, então eu sempre saí de balada sozinho. E aí um dia eu tava indo pagar minha conta no final do dia, né, indo no caixa, e o cara na minha frente na fila era um cara muito bonito. Eu devia ter mais ou menos uns quase 30 anos, e ele era um pouco mais velho, devia ter quase 40, e tinha uma cara linda, assim, um tórax largo, uns bração, um cara muito bonito. E, pra minha surpresa, eu meio que achei que ele tava olhando pra mim, ele deu uma olhada pra trás, eu olhei um pouco também, eu acho que ao longo da noite a gente também tinha se olhado, e aí um ficou trocando olhar com o outro, mas nenhum dos dois teve coragem de puxar papo. E aí eu decidi voltar no domingo seguinte, pensando, será que ele vai estar lá? E aí eu voltei, e ele estava lá. Meu nome é Marcel Nadal e aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Hoje a gente vai falar de uma questão da vida gay, da minha história, mas que eu acho que cabe para todo mundo. Aguenta firme aí que tem uma moral da história no final da história. Aliás, uma não, são dois assuntos que eu quero muito conversar com vocês e acho que essa história ilustra um pouco isso. Se você é novo no canal, eu vou te convidar para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like também, porque aqui tem conteúdo muito bom toda terça, sexta e domingo. E para quem quiser apoiar a missão desse canal, que é construir uma comunidade gay mais saudável e mais receptiva, você pode se tornar um membro apoiador e aproveitar os nossos benefícios exclusivos para apoiadores, como o nosso grupo do Telegram. Eu nem acreditei que o cara tava lá no domingo seguinte de novo. E aí dessa vez eu tomei coragem, conversei com ele, o nome dele era Zeca. E a gente ficou, foi super gostoso, eu tava, juro, assim, nas nuvens, porque eu acho que eu tava nesse momento tão complicado da minha vida e eu não imaginava um cara tão lindo e tão gostoso que nem ele querendo ficar comigo. E a gente não transou naquele dia, a gente só conversou, a gente ficou, trocamos celular, vamos marcar de se ver de novo. É sempre meio difícil entender, no caso dele, talvez pra mim foi difícil entender assim, tá trocando celular porque ele tá super empolgado, ou, enfim, é só pra cumprir o protocolo, porque ele era aquele cara mais reservado, assim, tem cara que você sabe, quando tá ficando com você, que você percebe que, tipo, tá super animado, tá? Ele não, ele era mais, tipo, de boa, tal, mas ele passou a noite inteira comigo, então eu achei que tava afim. E aí a gente trocou mensagem ao longo da semana, a gente ficou se falando e tal, aquela coisa de comecinho, que você tá conhecendo a pessoa, e você fica empolgado. E a gente combinou de eu ir no apartamento dele, que ficava num bairro aqui em São Paulo chamado Vila Mariana. E aí acho que isso foi no sábado seguinte, mais ou menos. E eu fui, ele dividiu o apartamento com um amigo dele, que não tava lá, e ele me recebeu, e eu tenho poucas lembranças dessa noite especificamente, assim. Eu levei uma garrafa de vinho, porque eu não sabia o que levar, enfim, imaginei que talvez uma garrafa de vinho fosse uma boa, levei uma garrafa de vinho pra ele. Eu não lembro se a gente tomou ou não, mas eu lembro que foi uma coisa meio fria, talvez. A gente não transou de novo, a gente ficou conversando, ficou beijando, mas isso não era uma questão pra mim, eu não tinha essa necessidade de, nossa, a gente precisa transar imediatamente. Mas hoje, olhando pra trás, eu percebo que é isso, assim, tinha ali um sinal de interesse, mas tinha alguma coisa dando uma segurada. E esse foi um padrão que continuou ao longo desse, sei lá, a gente ficou mais ou menos um mês enrolado, assim, um mês, talvez nem um mês chegou, conversando e trocando mensagem, e eu querendo ficar empolgado, querendo que aquilo se tornasse algo maior. E aí, uma vez, ele me convidou para ir no aniversário de um amigo dele. Quando ele mandou essa mensagem, eu fiquei muito animado, porque aí era sinal de que ele, né, estava tomando a iniciativa, querendo minha companhia, querendo que eu participasse de alguma coisa, e ia me apresentar para os amigos dele, que é um sinal grande também para qualquer, enfim, começo de relação. E aí a gente foi nesse aniversário, leva em consideração que eu tinha tipo uns 28, 29 anos nessa história. E era um casal, um dos dois do casal tava fazendo aniversário e tal, era um sábado à noite, e um dos dois, eu não sei se era o aniversariante ou o marido do aniversariante, era chefe de cozinha. E aí era um apartamento super pequeno, bem apertadinho, mas tinha, sei lá, uns
15, 20 caras mais ou menos, e todos eram mais ou menos como o Zeca, no sentido de que eram todos caras muito bonitos, muito sarados, enfim, super másculos e tal, e assim, pra quem tem a referência, era a galera que frequentava a The Week. E como eu falei, eu não tinha amigos gays nessa época, e eu nunca fui aceito, meio que, né, no mundo desses caras. Eu, gay nerd, nerdão, e os caras tudo saradão, gostoso de academia, tal, pegador geral. Então aconteceu uma coisa que é relativamente rara pra mim, que eu fiquei super intimidado nesse lugar, assim, eu fiquei muito tímido, super retraído, e todos eles eram super amigos, super se falavam, eram super íntimos, deviam ser tudo a mesma turma que ia junto na balada, e o Zeca não fez lá muita questão de me apresentar, ele me apresentou pra todo mundo, mas não ficou ali meio que fazendo uma sala, tal, ele ficou conversando com os amigos dele, meio que me largou na vida. Para minha total felicidade, o marido, que era chefe de cozinha, tinha preparado, atenção, brigadeiro de colher. Isso é uma época, atenção, em que brigadeiro de colher não era uma coisa popular ainda, hoje a gente acha brigadeiro de colher em qualquer lugar. Mas ele fez brigadeiro de colher e fez vários brigadeiros com vários sabores. Isso foi antes de bombar aquela ideia de brigadeiro de pistache, brigadeiro de canela, brigadeiro de sei lá o quê, enfim, tinham vários na casa. E aí eu, maravilhoso, né, porque feliz da vida, porque brigadeiro de graça, comigo mesmo, né, tava lá arrasando no brigadeiro de colher. E nisso tô lá, né, eu meio que no canto, conversando com um, meio que com outro, eu lembro que teve um estrangeiro que puxou papo comigo, e aí tô vendo a movimentação da galera chegando e tal, e toda hora a galera indo no quarto do casal. E meio que normal, era uma casa pequena, as pessoas precisavam circular, não tinha muito espaço e tal, mas toda hora ia a gente lá no quarto e não sei o que, e voltava. E beleza, e eu meio que prestando atenção, mas meio que também não prestando atenção, achando meio que normal. E acho que talvez no fundo da minha cabeça, o que eu pensei? Gente, pensei, cara, ele tá recebendo os presentes de aniversário e tá levando lá pro quarto, né? Tá lá guardando no quarto as coisas que ele tá ganhando. Só que aí eu percebi que também ao longo da noite a galera tava indo e tava indo em dupla, tava indo em trio. Eu falei, gente, será que esse povo tá se pegando? Será que eles foram no quarto pra se pegar? Né? Sei lá. Era o que eu tava pensando. Só que o que aconteceu foi, naquele dia, era o dia em que o André Almada, que é o dono da The Week, ia distribuir o cartão Black. Pra quem não é daqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro também tinha isso, o cartão Black era tipo assim, o cartão VIP da The Week, que se você ganhava porque você era amigo do Almada ou porque, enfim, os promoters queriam que você estivesse dentro da casa, ele meio que era um passe VIP, você pagava mais barato, não sei qual era o esquema, mas era um grupinho muito privilegiado de pessoas que eram selecionadas, era renovado, sei lá, a cada 6 meses. Porque basicamente a fama da The Week era essa, né? Colocar gente sarada, sem camisa, gostosa na pista, tal, pra atrair mais gente. Então quem era sarado, gostoso, ia sempre, era amigo do Almada, ganhava esse famoso cartão Black. E aí deu dado momento na festa, sei lá, umas 10, 11, talvez nem 11 horas, eu acho que era até mais cedo. A galera toda, não, vamos pra The Week, vamos direto pra The Week agora, porque a gente precisa retirar o cartão antes de poder entrar, né? Tinha, sei lá, uma fila, um guichê, sei lá o quê. E aí meio que a festa acabou, assim, todos eles debandaram ao mesmo tempo, foram embora. O Zeca não queria ir, ele falou que não gostava da The Week, e a gente foi embora junto. Nitidamente eu lembro desse diálogo, a gente descendo, assim, uma rua inclinada em Pinheiros aqui, o apartamento era em Pinheiros, e a gente indo pro carro do Zeca, a gente foi com o carro dele, ou era o meu carro? Enfim, e ele puto porque todo mundo foi embora e tinha acabado com a festa, assim, os donos da festa, incluindo o aniversariante, tinham ficado pra trás, meio que abandonados, meio que trocados pela The Week, e ele tava puto com isso. Porra, cara, como é que pode, né? Nossos amigos, ter que ir pra balada é mais importante pegar o cartão Black, enfim, nisso me fez gostar um pouco mais dele, né? Do tipo assim, um cara que tinha certas prioridades, tinha certos valores. E aí, a gente chegando no carro, ele falando assim, e porra, toda hora esse povo indo lá no quarto cheirar cocaína. E aí caiu a ficha, né, na cabeça de Marcel. Marcel, essa pessoa inocente da vida que achava que as pessoas estavam indo no quarto para guardar presentes ou para se beijarem. Internamente isso, claro. Estavam indo cheirar cocaína. Era isso que eles estavam fazendo no quarto. Eu preciso contar para vocês que, assim, eu sou um cara um pouco desligado do mundo. Talvez eu não tenha a malícia necessária. Vocês percebem isso pelos vídeos, assim. Eu sou um cara muito que enxerga o melhor das pessoas e tudo mais, assim. E essa parte da malícia não registra comigo. Eu sou um cara que estudou 4 anos, passou 4 anos na ECA USP sem fumar maconha. Eu não tinha nenhuma relação com droga, assim. Eu fui fumar maconha com 32 anos, acho que quando eu fui pra Amsterdã só. Então, assim, eu tinha zero experiência com droga, zero contato com pessoas. Eu nunca tive amigos que usavam, enfim. Claro, é óbvio que não teve o corte pra mim, né? Não teve um momento de sacar, claro, que eles estão entrando no quarto pra cheirar uma carreira, enfim. É muito engraçado o quanto essa história fala sobre mim, assim, o quanto ela revela um pouco desse meu lado, que é um pouco inocente, não tão inocente, mais 45 anos quase, eu já não tô tão inocente assim, mas eu acho que essa história é muito sintomática, eu gosto muito dela. Mas calma que não acabou, porque a história não é só isso. O que aconteceu comigo e com o Zeca? Depois dessa história,
a gente não teve mais nenhum date. Eu tentava marcar, ele fugia e não sei o que, não sei o que lá. E eu insistindo, aquela coisa de você rastejando pelo cara, sabe? Não percebendo que, obviamente, o cara não tá dando sinais de que ele tá afim. Eu indo atrás, correndo, enfim, perguntando, pedindo. E aí eu perguntei, cara, você vai no Sonic nesse domingo? Ela falou, vou, tal, não sei o quê. E aí eu fui junto. Aí eu falei, eu vou também. Só que percebam que não foi ele me convidando pra ir junto, fui eu me convidando pra ir com ele. E aí eu fui esse dia, ele tava com alguns amigos dele, e ele ficou super frio comigo, ficou super... Eu não lembro se a gente deu um beijinho, tal, não sei o quê, mas não foi uma coisa tipo assim, puta, vamos ficar agarrado, vamos ficar abraçado como a gente ficou da primeira vez, enfim. E eu percebia ele meio distante, assim, e eu, sabendo que o feeling tava estranho, tinha alguma coisa estranha no ar e tal. E aí eu lembro que eu tava de braços cruzados, e ele ficava assim, baixando os braços, falando assim, não fica de braço cruzado, porque braço cruzado é energia bloqueada, você está bloqueando energia. E é verdade, né? Quando você está de braços cruzados, não energia necessariamente, mas a mensagem em termos de linguagem corporal que você está dando é que você está se protegendo, você tá fechado, você não tá aberto pro mundo. Eu só lembro dele falando isso e eu ficando irritado com isso, que eu tipo assim, cara, eu tô puto da vida, você não tá entendendo? Vim aqui pra ficar com você. Eu não falei isso, mas eu pensando isso e ele não entendendo. Ele falou assim, não, resolve, descruza os seus braços, então eu queria mandar ele tomar no cu. Ou enfim, eu lembro que a gente não ficou essa noite, ou se ficou quase nada, tal, e eu fui embora, e aí eu mandei mensagem e falei, olha, cara, não tá funcionando, isso não, eu fui pra ficar com você não tá afim, etc. Meio que assim, encerrando a coisa. Ou seja, a história terminou aí. E foi mais um caso, como eu falei lá no começo, mais um caso de um boy que eu fiquei super afim e que depois eu percebi que não estava afim de mim, que me maltratava, não se importava comigo da mesma maneira, e isso acaba com a nossa autoestima. E aí só para dar um epílogo, né, um momento final dessa história, muitos anos depois, quando eu tive uma turma de amigos e tal, e aí eu contei, né, para um que era mais próximo, contei essa história do Zeca e mostrei a foto do Zeca no Facebook, né, porque assim, era a época de Facebook. E aí esse amigo virou e falou assim, Marcel, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse cara era garoto de programa. E eu nunca soube, assim, nunca cheguei numa conclusão, não tenho certeza se era, e aí eu acho que talvez entra naquela questão de que será que eu sou ingênuo demais? Eu, às vezes, acho que, pra que a gente tá julgando o cara sem base de nada, né? Como é que eu vou saber? Não tenho nenhuma informação pra dizer. E ao mesmo tempo eu tô pensando, Marcel, você é tão ingênuo, você não percebe que todas as evidências estavam lá. Então, eu de fato não sei. Se essa suspeita é real, eu fico muito nessa dúvida até hoje. Mas esse não é o ponto da história. Por que eu tô contando essa história aqui no canal? Por dois motivos. Primeiro, porque hoje eu acho que essa história, além de ser muito engraçada e falar um pouco sobre mim, eu acho que ela revela como a relação da nossa comunidade com as drogas mudou radicalmente em 15 anos. Na época lá do aniversário do chefe e tal, eu saí de lá um pouco chocado, assim, né? Nossa senhora, todo mundo cheirando cocaína, que loucura, né? Por que ninguém tá se divertindo de boa? Tem brigadeiro pra todo mundo, tinha álcool, né? Vamos beber, enfim. E aí hoje eu olho pra trás e vejo, cara, quão mais simples e talvez menos destrutiva era, não sei se dá pra dizer que era menos destrutiva, mas assim, as drogas naquela época eram parte de um processo de socialização e era uma coisa meio que pontual. A gente vê hoje o uso de droga, e o uso de droga é pra fazer sexo. A gente tem um fenômeno enorme chamado chemsex, que é o sexo químico, que são pessoas que se acostumaram a só fazer sexo se estão sob efeito de alguma droga. E a gente está lidando com uma droga muito mais complexa, muito mais difícil que a cocaína, que é a metanfetamina, que também é conhecida como tina, que também é conhecida como cristal. Eu já fiz vídeo falando especificamente sobre isso, vou colocar aqui em cima para você assistir. A metanfetamina, a tina, enfim, a capacidade de viciar a pessoa é muito maior, muito maior. E o hábito do uso dela é meio que contínuo, a pessoa não para de usar. Então tem muitas histórias de pessoas que passam o fim de semana inteiro usando. É uma droga quase perfeita para esse momento que a gente vive, porque uma das principais funções, né, uma das consequências do uso é que ela derruba as suas inibições. Então a gente lidando aí com um universo de pessoas extremamente inibidas, extremamente com vergonhas, encanadas com o sexo, encanadas porque não tem o corpo perfeito, porque não tem o pinto perfeito, porque não é um super astro do filme pornô. E aí você tem essa droga que tira essas inibições e aumenta o prazer no contato de corpo, contato de pele, dá uma elevada na situação. Há um custo muito trágico, que é o do vício, né, intenso, um vício caro, um vício difícil, um vício terrível para largar. Consequências no corpo, ele afeta gravemente o corpo, desidratação, as pessoas ficam sem comer, enfim, a pessoa só quer a droga. Então, assim, o impacto na saúde é devastador. Só que é isso, as pessoas precisam usar para conseguir e transar com aqueles caras que elas acham que são muito melhores que elas. Se você tá no Grindr ou em qualquer aplicativo de pegação aqui em São Paulo, talvez nas grandes cidades também, você percebe um monte de gente que fala que, olha, só quero transar se você também usar. É muito curioso porque
quando eu tava no Grindr, as pessoas abordavam isso, você usa tal, não sei o que, né, aquele símbolozinho do rainho, e eu falava, cara, eu não uso, mas eu não tenho problema se você usar. E é muito curioso, porque aí o cara parava de falar comigo. Não é só uma questão do tipo, eu quero que você não use, né, eu dizendo pra ele, putz, eu prefiro que meu parceiro não tenha nenhum contato com nenhuma droga. É o contrário, é o cara dizendo, se você não estiver usando droga junto comigo, eu não vou transar com você. E eu pensando, cara, então é isso, né, você não quer transar comigo, você quer transar com a droga. É mais importante ter um parceiro que use drogas com você do que esse parceiro seja eu. E o outro ponto dessa história que eu queria contar pra você é porque eu acho que ela também dá um contexto importante desse processo de amadurecimento que todo mundo passa na vida amorosa e na vida sexual. Como eu tô sempre aqui no canal e tô há anos falando com vocês sobre relacionamento, dando conselhos, fica também parecendo que eu sou uma pessoa que tá tudo resolvido, que eu sou uma pessoa magicamente plena, nada me afeta e que minha vida foi perfeita e que etc, etc. E não foi isso, nunca foi isso e eu acho que pra ninguém é isso. Esse período que eu tava solteiro, que eu me envolvi com o Zeca, eu me envolvi com outros 3 caras, né? Não ao mesmo tempo, mas foi aquilo que eu falei, né? Um meio que emendado no outro. O Zeca foi uma coisa super curta, ele teve um impacto enorme porque era esse cara que era um desejo sexual meu, assim, a personificação do tipo de cara que eu queria pegar, mas teve outros 2 que foram histórias longas, assim, histórias de meses enrolado, e eu bastante apaixonado, assim, fazendo um monte de besteira, rastejando basicamente atrás desses caras, chorando, sofrendo, enfim, foi bem puxado, foi uma época bem complicada da minha vida e que eu olho pra trás e penso o quanto que eu tive que aprender nessa época, porque eu acho que esse é o grande mérito e é isso que eu quero trazer pra você. Todo mundo passa em algum nível, todo mundo passa por perrengues na vida amorosa, perrengues na vida sexual. Todo mundo é rejeitado e essas rejeições acontecem mais ainda quando a sua autoestima não tá boa. E minha autoestima tava péssima naquela época. Eu fui resolver essa questão, eu fui colocar um ponto final nisso, uma coisa muito terapêutica. Eu não tinha muitos amigos na época, e aí assim, eu não tinha muito com quem desabafar. Tinha os meus amigos héteros da faculdade que elas davam uma força, tal, uma coisa ou outra, mas não é a mesma coisa. E aí eu escrevi uma carta pro Leiliano, meu amigo Leiliano, que vocês conhecem aqui do canal, o psicólogo que volta e meia tá aqui no canal pra gente conversar sobre certos assuntos. O Leiliano é o meu amigo gay mais antigo, né, que eu tenho há mais tempo. E eu lembro que eu escrevi uma carta pra ele, na verdade eu escrevi uma carta pra cada um desses 4 caras, é a mesma carta, escrevi um trecho, Zeca, blá blá, dizendo tudo, sabe aquilo tudo que fica preso dentro de você, que você quer falar e a história nunca me permitiu falar porque ele nunca mais deu atenção, enfim. Tudo que eu queria falar pro Zeca, cara, você fez isso, eu fiquei chateado por causa disso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu fiz pro outro, que se chamava Alex, eu fiz o outro que chamava Alexandre, tinha um Alex, eu um Alexandre, e fiz um outro que era o Thiago. Eram 4 histórias. Essa carta ficou enorme, fiz no computador, sei lá, acho que ficou com umas 6, 7 páginas de Word, assim, e eu imprimi e mandei pro Leiliano, né, entreguei pro Leiliano, e eu lembro que o Leiliano veio conversar comigo, foi muito gentil, já um psicólogo em essência, falando que era importante eu ter desabafado tudo aquilo e o quanto, do ponto de vista como amigo e não como psicólogo, ele estava feliz de receber essa carta porque era algo que ajudava a me entender melhor. Eu acho que ele também tinha essa percepção de que, como eu era o cara que saía sozinho de balada e pegava muita gente, que estava tudo resolvido na minha vida, que eu nunca sofria, que não acontecia nada, enfim. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, quem eu sou hoje, quem vocês estão vendo nesse canal e quem vocês estão vendo compartilhar histórias e compartilhar conselhos e dando percepções de uma vivência e relacionamentos, esse cara é uma construção de muitos fracassos também. Mas esses fracassos foram extremamente importantes, porque foi quando eu escrevi essa carta e botei esse ponto final que eu comecei esse processo de cura e comecei a entender o quanto a minha própria autoestima estava zoada nesse período, a ponto de eu não conseguir tomar decisões inteligentes. E é um processo mesmo de você escalar esse buraco que você cavou, outras pessoas cavaram, mas você cavou também, e é esse processo de sair dele. Então eu queria só deixar essa história aqui, porque eu sei que você talvez esteja passando por isso também. Você pode estar passando por esse momento difícil de estar apaixonado por alguém ou não estar apaixonado por ninguém, ninguém te dá atenção, enfim. Cada um tem uma história própria de como tá lidando com a sua vida amorosa e como isso é difícil. Mas o que eu quero é que você entenda que isso é um momento pontual na sua vida, isso não necessariamente vai durar para sempre. E se você entender o que você tem que aprender nesse momento, você vai começar a passar para as próximas fases. E aí você vai olhar para esse momento para trás como uma parte integrante da sua vida que não é uma parte de vergonha, uma parte de derrota, é uma parte de quem você é. Você vai ser uma pessoa melhor e mais completa e com mais compreensão, inclusive de relacionamentos, por causa desses relacionamentos que não aconteceram. Eu queria aqui segurar meio que na sua mão mesmo, falar, cara, vai passar, você vai
ter que dar um jeito de se ajudar a passar esse momento, mas vai ter um lugar lá na frente em que tudo isso vai fazer parte de quem você é e não vai doer. E isso não é um motivo de vergonha, não é um motivo de fracasso, não é um motivo de perda. E eu não sei como terminar este vídeo, mas eu acho que está terminando, essa é a história, uma história curta. Um dia, se eu criar coragem, eu conto a história dos outros, conto a história do Thiago, conto a história do Alex e do Alexandre. São histórias boas também, histórias mais longas do que essa, certamente. Pelo Alex, pelo Alexandre e pelo Thiago eu tenho muito carinho, porque foram histórias um pouco mais longas, assim, são pessoas que a coisa não deu certo, mas não deu certo não porque o cara necessariamente me maltratou, mas não deu certo por uma série de incongruências, encaixes que não existiam ali. São pessoas que eu tenho muito carinho, então é mais complicado contar essa história, porque também vai que a pessoa vê esse vídeo e fica chateada, não sei, acho mais difícil. Mas é isso, gente. Obrigado por acompanharem esse desabafo, que não teve roteiro, então tá meio que nesse fluxo de consciência. Espero que vocês tenham entendido a história, tenham entendido o que eu queria contar, e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.